Meus queridos alunos, voltamos aqui à continuação da aula de aparelho reprodutor feminino e o funcionamento do aparelho reprodutor feminino. Lembra que eu falei que eu ia pegar a imagem da relação das concentrações de FSH, LH, estrógeno e progesterona e iria mostrá-la ampliada. Bom, vamos pegar aqui o início do ciclo menstrual. Tá? O início do ciclo menstrual, o endométrio está fino, ele não está espesso. Lembrando que nós estamos falando da parede interna do útero. Bom, lá no início do ciclo menstrual, nós vamos observar a hipófise liberando o FSH. Olha o que o FSH faz sobre o folículo ovariano. Perceba que o folículo ovariano ele está aumentando em número de células. Então, aqui, o futuro ovócito na ponta do meu dedo. Tá? Então, o futuro ovócito aqui representado por uma célula. E perceba o que acontece com o folículo ovariano. Ele passa por um processo de amadurecimento. E esse amadurecimento de folículo ovariano dá condições nutricionais para o ovócito entrar em maturação. E, portanto, termos ao final desse processo aqui um ovócito 2 pronto para ser fecundado pelo espermatozoide. Certo? Bom, acontece que o folículo ovariano maduro, esse conjunto de células que envolve aqui o ovócito, começa a produzir estrógeno. Olha o que acontece com o estrógeno aqui no endométrio. Ele atua estimulando o espessamento do endométrio. Olha como ele aumenta de diâmetro, olha como ele aumenta de largura. Essa condição aqui, ela vai ser primordial, ela vai ser necessária para que um futuro embrião possa se implantar nessa região. Né? E aí sim iniciarmos a vida gestacional, a gestação do embrião lá no útero, a gestação uterina, ok? Bom, se aproximando ao meio do ciclo, né? Então aqui eu tenho um ciclo padrão 28 dias, nós vamos ter lá o 14º dia como meio do ciclo, uma concentração elevada de LH, o hormônio luteinizante. E o que o hormônio luteinizante determina? O que ele atua aqui? Né? O que ele gera para o folículo ovariano? O rompimento do folículo ovariano. E ao rompimento do folículo ovariano que ocorre a ovulação. Perceba que em torno do 14º dia, o espessamento do endométrio ainda não é máximo. Por quê? Porque agora o hormônio luteinizante estimula uma conversão, uma transformação de folículo ovariano em corpo lúteo. Corpo lúteo mantém a produção de estrógeno, mas passa agora a produzir progesterona. Olha os dois hormônios atuando ao mesmo tempo aqui no endométrio. O espessamento máximo. Espessamento máximo necessário para que o embrião se implante nessa região. Ok? Bom, digamos que uma fecundação não ocorra. Passe o 14º dia, ovulação, 15º, 16º, 17º, 20º dia e a ovulação não ocorreu. O que vai acontecer? Se a ovulação não ocorre, se a fecundação não ocorre, nós não teremos o início do desenvolvimento embrionário. E ao não termos o início do desenvolvimento embrionário, o corpo lúteo entra em degeneração, ele começa a diminuir de tamanho. E ao diminuir de tamanho, o que acontece com a concentração de estrógeno e progesterona? Concentrações caem. Essas concentrações na corrente sanguínea caindo determinam o descamamento, ou seja, o deslocamento do endométrio. Então, se a fertilização não ocorrer, fecundação não ocorrendo, o corpo lúteo é desativado. Se o corpo lúteo é desativado em função, ele para de produzir estrógeno e progesterona. Qual é a consequência direta para o endométrio? O seu deslocamento. Ele se desloca, ele se descama. E ao descamar-se, nós vamos observar uma redução no diâmetro, aqui na largura do endométrio. Ok? Bom, então ao término do período menstrual, em torno lá do 27º e 28º, concentrações de estrógeno e progesterona reduzidas na corrente sanguínea, determina então o deslocamento do endométrio. E aí, ao primeiro sinal de deslocamento do endométrio, ou seja, quando essas células começam a se descamar, nós vamos iniciar um próximo ciclo menstrual do próximo período. Enquanto o ovócito 2 estiver disponível aqui para a fertilização,
ou seja, a partir do 14º dia com a ovulação, nós vamos chamar esse período de período fértil, ok? Bom, na próxima videoaula nós vamos analisar exatamente esse período conhecido como período fértil e também entender como ocorre o processo de menstruação, ok? Até daqui a pouco.